Parte 3. Além dos sentidos humanos. Este é o melhor momento possível para se estar vivo, quando quase tudo que achávamos que sabíamos está errado. Tom Stoppard, Arcadia, 1993. Os limites da experiência humana. 2 milhões de anos atrás, os seres humanos criaram a primeira grande inovação quando aprenderam a transformar uma pedra em instrumento de corte. Essa foi nossa experiência inicial de domar a natureza para servir aos nossos propósitos. Quase nenhuma outra descoberta, desde então, representou epifania tão grandiosa nem resultou em mudança mais radical da maneira como vivemos. Contudo, 100 anos atrás, foi feita outra descoberta de igual poder e significado para nosso modo de viver. Assim como o uso da pedra, ela envolve algo que está presente em toda parte, uma coisa que sempre esteve diante de nossos olhos, ainda que invisível, desde o início dos tempos. Estou falando do átomo, e das estranhas leis quânticas que os regem. A teoria do átomo obviamente é a chave para a compreensão da química, mas os conhecimentos adquiridos pelo estudo do mundo atômico também revolucionaram a física e a biologia. E assim, quando os cientistas aceitaram a realidade do átomo e começaram a decifrar seu funcionamento e suas leis, eles descortinariam uma grande perspectiva que transformou a sociedade, lançando luz sobre temas que abrangem das forças e partículas fundamentais da natureza ao DNA e à bioquímica da vida, além da possibilidade de criação de novas tecnologias para moldar o mundo moderno. As pessoas falam em revolução tecnológica, dos computadores, da informação e da era nuclear, mas tudo isso se reduz a uma coisa só: a transformação do átomo em ferramenta. Hoje, nossa capacidade de manipular o átomo é que torna possível todas essas coisas, da televisão aos cabos de fibra ótica que transportam os sinais para a tela, dos telefones aos computadores, da tecnologia da internet aos equipamentos de ressonância magnética. Chegamos até a usar o conhecimento do átomo para iluminação. A luz das lâmpadas fluorescentes, por exemplo, são emitidas quando os elétrons dos átomos, estimulados por uma corrente elétrica, dão saltos quânticos para estados de energia mais baixos. Hoje, até nossos eletrodomésticos mais cotidianos, fornos, relógios, termostatos, têm componentes que dependem da compreensão do quantum para ser projetados. A grande revolução que levou à compreensão do funcionamento dos átomos e das leis quânticas do mundo atômico data do começo do século XX. Anos antes, já se notara que o que chamamos hoje de física clássica, física baseada nas leis do movimento de Newton, e não nas leis quânticas, não explicava um fenômeno conhecido como radiação de corpo negro, que agora sabemos estar relacionada a propriedades quânticas do átomo. Essa falha isolada da teoria newtoniana não foi vista de imediato como uma bandeira vermelha. Imaginou-se que os físicos estavam um pouco confusos sobre a aplicação da física newtoniana ao problema, e que a radiação de corpo negro seria compreendida pelo modelo clássico quando a confusão fosse dissipada. Com o tempo, porém, os físicos descobriram outros fenômenos atômicos que também resistiam às explicações fornecidas pela teoria newtoniana, e afinal perceberam que deviam jogar muita coisa de Newton fora, assim como a geração anterior tivera de descartar Aristóteles. A revolução quântica aconteceu num período conflituoso, que durou 20 anos. O fato de essa revolução se concluir em 2 décadas, e não em séculos ou milênios, é resultado do número imensamente maior de cientistas envolvidos no problema, e não uma indicação de que a nova maneira de pensar foi mais facilmente aceita. Na verdade, a nova filosofia por trás da teoria quântica ainda é motivo de acaloradas discussões em certos meios. A imagem do mundo surgida depois desses 20 anos é uma heresia para qualquer pessoa, como Einstein, que insistia em descartar o papel do acaso nos eventos ou em acreditar nas habituais leis de causa e efeito. A espinhosa questão da causalidade no mundo quântico só tomou forma no fim da revolução quântica, e vamos ver isso adiante. Mas havia outro problema no caminho, tanto filosófico quanto prático. Os átomos eram pequenos demais para serem vistos ou mesmo medidos individualmente. Só no final do século XX os cientistas conseguiram ver pela primeira vez a imagem de uma molécula. Por conseguinte, no século XIX, na melhor das hipóteses,
Todos os experimentos relacionados aos átomos só conseguiam revelar fenômenos decorrentes do comportamento médio de números imensos desses minúsculos objetos invisíveis. Seria legítimo considerá-los reais. Apesar do trabalho de Dalton com o átomo, poucos cientistas acreditavam nisso. Mesmo os químicos, que usavam o conceito por sua utilidade na compreensão de fenômenos que podiam observar e medir, tendiam a empregar o átomo como mera hipótese de trabalho, isto é, as reações químicas aconteciam como se fossem a reorganização dos átomos formadores dos compostos. Outros consideravam os átomos apropriados para a filosofia, mas não para a ciência, e tentavam descartar a ideia. O químico alemão Friedrich Wilhelm Ostwald disse: eles são conjecturas hipotéticas que não levam a conclusões verificáveis. 2. A hesitação é compreensível, pois havia séculos a ciência tinha se separado da filosofia exatamente ao estabelecer que as concepções da natureza deveriam se apoiar em experimentos e observações. Ao insistir na verificação como critério para a aceitação de qualquer hipótese, os cientistas conseguiram descartar antigas especulações não verificáveis ou simplesmente equivocadas, como se demonstrou em muitas verificações das teorias de Aristóteles. Em seu lugar, surgiram leis matemáticas que conferiam precisão às previsões quantitativas. A existência dos átomos não era diretamente testável, mas a hipótese de sua existência levou a leis testáveis, e elas se mostraram válidas. Por exemplo, o conceito de átomo pode ser usado para deduzir, matematicamente, a relação entre temperatura e pressão nos gases. Então, o que fazer com o átomo? Essa era a grande pergunta da época. A resposta não estava clara. Por isso, durante a maior parte do século XIX, o átomo pairou como um espírito fantasmagórico sobre os ombros dos físicos, uma entidade intangível sussurrando os segredos da natureza em seus ouvidos. A questão do átomo afinal foi respondida de maneira tão definitiva que hoje não há mais dúvidas. Se quisermos que a ciência progrida, devemos dirigir nosso foco para além da nossa experiência sensorial direta. No início do século XXI, nossa aceitação do mundo invisível estava tão estabelecida que ninguém piscou quando foi anunciada a descoberta da famosa partícula de Higgs ou bóson. Embora ninguém tenha posto os olhos numa partícula de Higgs, nem sequer observado o resultado tangível de partículas de Higgs interagindo com algum aparato que as tornasse indiretamente visíveis, da mesma forma que, digamos, uma tela fluorescente torna os elétrons visíveis quando brilha, ao ser atingida por eles. Laboratórios de física para o estudo de partículas elementares da matéria. Em 1926 e hoje, a posição do túnel do acelerador de partículas, de 27 km de circunferência alguns metros abaixo do solo, é indicada pelo círculo branco. A evidência de que a partícula de Higgs existe é puramente matemática, inferida a partir de certas assinaturas numéricas características da informação eletrônica. Essa informação foi gerada por fragmentos, como a radiação, resultantes de mais de 300 trilhões de colisões de prótons e analisados estatisticamente bem depois do fato, utilizando quase 200 instalações computadorizadas em cerca de 30 países. Hoje, é isso que os físicos querem dizer quando afirmam: nós vimos uma partícula de Higgs. Com a Higgs e todas as outras partículas subatômicas que os cientistas já viram, o outrora indivisível átomo agora parece mais um universo de objetos, 1 bilhão de bilhão desses universos em cada gota d'água, minúsculos mundos não apenas invisíveis para nós, como também separados por diversos graus da observação humana direta. Por isso, nem adiantaria tentar explicar o bóson de Higgs para um físico do século XIX. Já seria problemático explicar do que estamos falando quando disséssemos que vimos um deles. Esse estilo de observação, distante da experiência sensorial humana, criou novas exigências para os cientistas. A ciência de Newton se baseava no que podia ser percebido pelos sentidos, talvez com auxílio de um microscópio ou telescópio, mas ainda havia o olho humano numa ponta do dispositivo. A ciência do século XX continuaria dedicada à observação, mas passou a aceitar uma definição bem mais abrangente de ver, incluindo evidências estatísticas indiretas, como as usadas na partícula de Higgs.
Em vista dessa nova atitude em relação ao significado de ver, os físicos do século XX tiveram de desenvolver imagens mentais correspondentes a teorias que envolvem bizarros conceitos de vanguarda como quantum, conceitos que se encontram bem além da nossa experiência humana e estão enraizados na matemática abstrata. A nova maneira de fazer física refletiu-se numa crescente divisão entre os físicos. A preeminência do papel da matemática avançada nas teorias da física, por um lado, e o surgimento de sofisticadas técnicas de experimentação, por outro, provocaram uma separação cada vez maior nas especializações formais da física experimental e teórica. Mais ou menos ao mesmo tempo, as artes visuais evoluíram de forma comparável, produzindo uma divisão entre artistas da representação tradicional e os pioneiros do cubismo e da abstração como Cézanne, Braque, Picasso e Kandinsky, que, como os novos teóricos quânticos, também viam o mundo de maneira nova e radical. Na música e na literatura, um novo espírito começou a contestar as normas da rígida Europa do século XIX. Stravinsky e Schoenberg questionaram os pressupostos de tonalidade e ritmo tradicionais do Ocidente. Joyce, Virginia Woolf e suas contrapartes no continente fizeram experiências com novas formas narrativas. Em 1910, o filósofo, psicólogo e educador John Dewey escreveu que o pensamento crítico em geral envolvia a disposição para enfrentar uma situação de desassossego e perturbação mentais. 3. Isso não vale só para o pensamento crítico, aplica-se também a qualquer empenho criativo, tanto na arte quanto na ciência. Nenhum desses pioneiros encontrou o caminho fácil. A imagem que acabei de pintar da ciência no início do século XX conta com a vantagem da visão retrospectiva. Os físicos que estudavam o átomo no fim do século XIX não perceberam o que estava para acontecer. Aliás, é impressionante olhar para trás e notar que, apesar da bomba relógio do átomo armada na soleira da porta, aqueles físicos viam sua disciplina como algo mais ou menos estabilizado, e aconselhavam os jovens estudantes evitar a física, pois não restava mais nada muito estimulante a pesquisar. O chefe do departamento de física de Harvard, por exemplo, ficou famoso por afastar futuros alunos dizendo que tudo o que era importante já havia sido descoberto. Do outro lado do oceano, em 1875, o chefe do departamento de física da Universidade de Munique avisou que não valia mais a pena se dedicar à matéria, pois a física é um ramo do conhecimento que já está quase completo. 4. Até onde chega a arte da previsão? Esse conselho se compara ao pronunciamento do construtor do Titanic, de que o navio era o máximo da perfeição concebível pelo cérebro humano. A física dos anos 1900, assim como o Titanic, era considerada inexpugnável, mas a versão praticada naquela época estava destinada a naufragar. Um dos companheiros que ouviu o triste aviso do chefe do departamento de física de Munique foi Max Planck, 1858-1947. 5. Jovem magro, quase esquelético, já naquela idade exibindo uma calva avançada, de óculos, Planck irradiava um ar de seriedade incompatível com sua idade. Nascido em Kiel, na Alemanha, ele era produto de uma longa linhagem de pastores, professores e juristas, e se encaixava perfeitamente na matriz da física do século XIX, diligente, responsável e, segundo suas próprias palavras, sem inclinação para aventuras questionáveis. 6. Essas não eram exatamente as palavras que se esperaria ouvir de alguém cujo trabalho desbancaria o de Newton, mas Planck não tinha planos de começar uma revolução. Na verdade, durante muitos anos ele nem sequer apoiou o movimento acionado por sua descoberta. Apesar da falta de inclinação para aventuras, Planck começou sua carreira assumindo um risco, ao ignorar o conselho do chefe do departamento e se matricular no curso de física. A inspiração para estudar física viera de um professor do ensino médio que o imbuiu de uma paixão para investigar a harmonia reinante entre a exatidão da matemática e a multiplicidade das leis naturais. 7. Planck acreditou em si mesmo bastante para seguir sua paixão. Anos mais tarde ele diria a um de seus alunos: "Minha máxima sempre foi esta: considere cada passo antecipadamente e com cuidado, mas depois, se você acreditar que pode se responsabilizar por ele, não deixe que nada o detenha." 8. Essa declaração não tem a ginga da campanha clássica da Nike, que diz "Just do it",
nem se compara aos ousados pronunciamentos que costumamos ouvir de esportistas famosos. Contudo, a seu modo, o calado e convencional Planck dava voz à mesma força interior. Tendo se decidido pela física, Planck tinha de escolher o tema de sua pesquisa de doutorado. De novo fez uma opção ousada e importante. Escolheu a termodinâmica, a física do calor. Naquele período, essa era uma área obscura da física, porém ela o havia atraído no curso médio, e Planck mais uma vez preferiu seguir seus interesses a trabalhar no que estava na moda. Na época, o punhado de cientistas que aceitava o átomo tinha começado a entender o mecanismo por trás da termodinâmica como resultado estatístico do movimento de átomos individuais. Por exemplo, se em dado momento houver uma nuvem de fumaça confinada numa pequena região de um recipiente, a termodinâmica nos diz que num momento futuro a nuvem estará mais espalhada, em vez de concentrada. Esse processo define o que os físicos chamam de flecha do tempo. O futuro é a direção no tempo em que a fumaça se dispersa. O passado é a direção em que ela se concentra. Isso é intrigante, pois as leis do movimento aplicadas a cada átomo individual da fumaça e do ar não dão indícios de que direção do tempo é o futuro e qual é o passado. Mas o fenômeno pode ser explicado por meio de uma análise estatística dos átomos. A flecha do tempo só aparece quando observamos o efeito cumulativo de muitos átomos. 9. Planck não gostava de debates desse tipo. Ele via os átomos como fantasia, e adotou como objetivo de sua pesquisa de doutorado a obtenção de resultados verificáveis dos princípios da termodinâmica sem utilizar o conceito do átomo. Aliás, sem fazer qualquer suposição sobre a estrutura interna das substâncias. Apesar do grande sucesso que a teoria atômica teve até agora, ele escreveu, no fim ela terá de ser abandonada em favor da suposição da matéria contínua. 10. Planck não era clarividente. O que seria afinal abandonado não era a teoria atômica, e sim as resistências a ela. Aliás, da conclusão de seu trabalho podia ser vista como uma prova a favor, e não contra, da existência dos átomos. Como meu nome é difícil de pronunciar, quando faço reserva num restaurante costumo me anunciar como Max Planck. É muito raro o nome ser reconhecido, porém, uma das vezes em que foi, me perguntaram se eu era parente do cara que inventou a teoria quântica. Eu sou esse cara, respondi. Uma E com acento circunflexo com pouco mais de 20 anos, não acreditou. Disse que eu era jovem demais. A teoria quântica foi inventada por volta de 1960, disse, durante a Segunda Guerra Mundial, como parte do projeto Manhattan. A conversa parou por aí, no entanto. Eu gostaria de ter falado não sobre a imprecisão histórica, mas sobre a confusão do que significa inventar uma teoria na física. A palavra inventar significa criar alguma coisa que não existia antes. Descobrir, por outro lado, significa se tornar ciente de algo que não era conhecido. As teorias podem ser vistas dos dois modos, como estruturas matemáticas inventadas por cientistas para descrever o mundo ou como expressão de leis da natureza que existem independentemente de nós, e que os cientistas descobrem. Em parte essa é uma questão metafísica, até que ponto devemos aceitar as imagens pintadas por nossas teorias como realidade literal, que nós descobrimos, ou como meros modelos, que inventamos, de um mundo que também poderia ser interpretado de outras maneiras, digamos, por pessoas, ou alienígenas, que pensassem diferente de nós. Deixando a filosofia de lado, a diferença entre invenção e descoberta apresenta outra dimensão, que tem a ver com os processos. Nós fazemos descobertas com pesquisa e frequentemente por acaso. Criamos invenções por planejamento e elaboração de um projeto. O acaso desempenha papel menor que a tentativa de acerto e erro. Quando se envolveu com a relatividade, Einstein de certo sabia o que queria fazer e o fez. Então, podemos dizer que a relatividade foi uma invenção. Mas com a teoria quântica foi diferente. Nos estágios que levaram ao seu desenvolvimento, na maioria das vezes, descobrir, ou até trombar com, seriam termos mais adequados que inventar. Aquilo em que muitos, descobridores trombaram acabou sendo, como no caso de Planck, exatamente o contrário do que esperavam, como se Edison tivesse descoberto a escuridão artificial enquanto tentava inventar a luz artificial. Além disso,
Às vezes eles não entendiam bem o significado do próprio trabalho, e apresentavam argumentos em contrário quando os outros interpretavam. Planck não conseguiu provar a existência nem a não existência de átomos em sua dissertação de doutorado de 1879 sobre termodinâmica. Pior ainda, o resultado não o levou a parte alguma em termos profissionais. Seus professores de Munique não entenderam. Gustav Kirchhoff, especialista em termodinâmica de Berlim, achou que a dissertação estava errada, e dois outros pioneiros fundadores do campo, Hermann von Helmholtz e Rudolf Clausius, preferiram não ler o trabalho. Quando não recebeu a resposta às suas cartas, Planck viajou a Bonn para bater na porta da casa de Clausius, mas o professor se recusou a recebê-lo. Infelizmente, além desses poucos cientistas, no que dizia respeito à termodinâmica, ninguém tinha nenhum interesse, como disse um dos colegas de Planck. 11 A falta de interesse não perturbou Planck, mas resultou numa sequência de anos desalentadores, em que ele morou na casa dos pais enquanto trabalhava na universidade como palestrante, sem receber nada, obtendo o mínimo para seu sustento, ao cobrar diretamente dos estudantes que frequentavam suas aulas, como Mendeleev já havia feito. Sempre que menciono essa história para alguém, recebo olhares de surpresa. Por alguma razão, as pessoas esperam que artistas sintam tanto amor pela arte que façam qualquer tipo de sacrifício para levar adiante os seus trabalhos, como morar nos sótãos mais esquálidos ou até na casa dos pais, mas não veem os físicos como tipos apaixonados. Eu conheci dois colegas estudantes na faculdade que passaram por fracasso semelhante ao de Planck. Um deles, infelizmente, tentou se matar. O outro convenceu o departamento de física de Harvard de que o deixasse trabalhar numa mesa de uma sala lotada, sem remuneração. Um ano depois ele foi contratado. Um terceiro colega, que não conheci, tinha sido reprovado alguns anos antes e desde então vinha apresentando suas queridas, e totalmente errôneas, teorias a vários membros da faculdade, que as ignoraram, até que um dia resolveu convencê-los empunhando uma faca. Foi interceptado pela segurança e nunca mais voltou. Os casos populares não contam histórias famosas de físicos desvalorizados arrancando a própria orelha, mas, em meus 3 anos como aluno de graduação em Berkeley, fui testemunha dessas 3 histórias que atestam a paixão pela física. Assim como meu colega estudante desempregado que acabou em Harvard, Planck também faria boas pesquisas em seu período como voluntário. Elas acabaram por lhe proporcionar um emprego remunerado, mas isso levou 5 anos. Finalmente, por pura perseverança, sorte e, dizem alguns, por intervenção de seu pai, Planck conseguiu um cargo de professor na Universidade de Kiel. 4 anos depois, seu trabalho causou tamanha impressão que ele foi chamado pela Universidade de Berlim, onde foi efetivado como professor em 1892. O que o tornou membro do pequeno grupo de elite da termodinâmica. Mas isso foi só o começo. Em Berlim, a paixão de Planck pela pesquisa continuou totalmente concentrada na compreensão da termodinâmica num contexto em que não fosse preciso apelar para o conceito de átomo, isto é, acreditando que as substâncias eram interminavelmente divisíveis, e não constituídas por componentes estruturais discretos. Essa diferença de abordagem, na cabeça de Planck, era o tema mais urgente de toda a física. Como fazia parte do meio acadêmico, ele não tinha um chefe que pudesse lhe dizer o contrário, ao menos não diretamente. Isso foi muito bom. Suas ideias estavam tão longe da principal corrente da física que, no verão de 1900, poucos meses antes de Planck anunciar a descoberta que abalaria o mundo, o historiador oficial do Encontro Internacional de Física em Paris era da opinião de que, além de Planck, havia no máximo 3 pessoas no mundo que consideravam a questão importante. Pelo jeito, muito pouco havia mudado naqueles 21 anos desde que ele apresentara sua dissertação. Max Planck, por volta de 1930. Em ciência, como em qualquer outra atividade, há um monte de pessoas normais fazendo perguntas normais, e muitas vão se dar bem na vida. Mas os pesquisadores que se destacam costumam ser aqueles que fazem as perguntas estranhas, que nunca foram pensadas ou não atraíram o interesse dos outros. Esses indivíduos têm o problema de serem considerados esquisitos, excêntricos, talvez malucos, até o momento em que passam a ser vistos como gênios.
Claro que um cientista que pergunte o sistema solar está em cima do lombo de um alce gigante também é um pensador original, como deve ter sido, suponho, o sujeito da faca que mencionei antes. Por isso, é preciso ser seletivo a se observar um grupo de livres pensadores, e é aí que reside o problema. Não é fácil diferenciar as pessoas cujas ideias são apenas esquisitas das pessoas cujas ideias são esquisitas e verdadeiras. Ou esquisitas porém destinadas a resultar em algo que seja verdadeiro, às vezes depois de um bom tempo e de muitos passos em falso. Planck era um pensador original formulando perguntas que pareciam não interessar aos seus colegas físicos. Mas elas eram exatamente as indagações que a física clássica não conseguia responder. Os químicos do século XVIII tinham encontrado no estudo dos gases uma espécie de pedra de Rosetta, uma chave para decifrar importantes princípios científicos. Planck procurou sua pedra de Rosetta na radiação de corpo negro, fenômeno termodinâmico identificado e batizado por Gustav Kirchhoff em 1860. Hoje, a radiação de corpo negro é um termo conhecido entre os físicos. Trata-se da forma de radiação eletromagnética emitida por um corpo literalmente negro mantido a uma temperatura fixa. Radiação eletromagnética soa como uma coisa complicada, para não dizer perigosa, algo que os drones disparam em acampamentos da Al-Qaeda. Mas ela se refere a toda uma família de ondas de energia, por exemplo, micro-ondas, ondas de rádio, luz visível e ultravioleta, raios-x e radiação gama, que, uma vez dominadas, têm amplo espectro de efeitos práticos, alguns deles letais, mas todas fazem parte do mundo que passamos a aceitar. Nos tempos de Kirchhoff, o conceito de radiação eletromagnética ainda era novo e cheio de mistério. A teoria que a descrevia, no contexto das leis de Newton, se originava do trabalho do físico escocês James Clerk Maxwell, que continua a ser um herói da física até hoje. É comum ver nos campi universitários camisetas estampando seu rosto ou suas equações. A razão de toda essa adoração é que nos anos 1860 ele realizou a maior unificação da história da física, explicou as forças elétricas e eletromagnéticas como manifestações do mesmo fenômeno, o campo eletromagnético, demonstrando que a luz e outras formas de radiação são ondas de energia eletromagnética. Para um físico, a elucidação de relações profundas entre diferentes fenômenos, como o que fez Maxwell, é uma das maiores proezas que alguém pode realizar. Era um sonho e uma esperança de Newton que algum dia surgisse um Maxwell, pois ele sabia que sua teoria não estava completa. Newton tinha descoberto as leis de movimento, que explicavam como os objetos reagem à força. No entanto, para usá-las, essas leis teriam de ser suplementadas por distintas leis de força, descrevendo qual a força atuante nos objetos sob consideração. Newton havia providenciado as leis de um tipo de força, a gravidade traço, mas sabia que devia haver outros. Nos séculos seguintes a Newton, duas outras forças da natureza se revelaram gradualmente à física, a eletricidade e o magnetismo. Ao criar uma teoria quantitativa para essas forças, em certo sentido, Maxwell complementou o programa newtoniano, isto é, clássico, além das leis do movimento de Newton. Agora os cientistas dispunham de teorias de todas as forças que se manifestam na nossa existência cotidiana. No século XX, nós descobriríamos duas forças adicionais, as forças forte e fraca, cujos efeitos não são aparentes nas coisas do dia a dia, mas que agem em minúsculas regiões do núcleo atômico. Antes, empregando a lei da gravidade de Newton junto com suas leis do movimento, os cientistas podiam descrever apenas fenômenos gravitacionais, como as órbitas dos planetas e as trajetórias de projéteis de artilharia. Agora, utilizando a teoria das forças elétrica e magnética de Maxwell em combinação com as leis do movimento de Newton, os físicos podiam analisar uma nova e imensa gama de fenômenos, como a radiação e sua interação com a matéria. Na verdade, os físicos acreditavam que, com a adição da teoria de Maxwell ao seu arsenal, em princípio eles poderiam explicar todo e qualquer fenômeno natural que observamos no mundo. Daí o exagerado otimismo dos físicos do fim do século XIX. Newton escreveu: há certas forças pelas quais as partículas dos corpos, por causas até aqui desconhecidas, são mutuamente impelidas em direção uma da outra.
e se juntam em figuras regulares, ou são repelidas e se afastam. 12. Isso, segundo ele acreditava, causava movimentos locais que não podem ser detectados por causa da pequenez das partículas em movimento. Ponto. Mas, se alguém tiver a boa sorte de descobrir todas elas, eu poderia quase dizer que terá desnudado toda a natureza dos corpos. 13. O que os físicos haviam descoberto com o eletromagnetismo realizava aquele sonho de compreender as forças que agem entre as minúsculas partículas dos corpos, os átomos. Contudo, o sonho de Newton, de que sua teoria seria capaz de explicar as propriedades dos objetos materiais, nunca se tornaria realidade. Por quê? Porque embora os físicos tivessem descoberto as leis das forças elétricas e magnéticas, quando elas eram aplicadas aos átomos, as leis do movimento de Newton não vigoravam. Apesar de ninguém ter percebido na época, as deficiências da física newtoniana se revelavam de forma mais drástica exatamente no fenômeno que Planck tinha escolhido estudar, a radiação de corpo negro. Quando os físicos utilizavam a física de Newton para calcular quanta radiação o material deveria emitir em diferentes frequências, os cálculos não apenas se mostravam errados, mas também levavam a um resultado absurdo. Um corpo negro emitia uma quantidade infinita de radiação de alta frequência. Se esses cálculos estivessem corretos, o fenômeno da radiação de corpo negro significava que uma lareira acesa ou um forno quente com a porta aberta não emanariam apenas o aconchegante calor da radiação infravermelha de baixa frequência e o tranquilizador brilho avermelhado da luz vermelha de frequência mais alta, mas também estariam nos bombardeando com perigosos raios violeta, raios X e raios gama de alta frequência. A lâmpada elétrica, recém-inventada na época, deixaria de ser uma ferramenta útil para iluminação artificial e se transformaria numa arma de destruição em massa, pela radiação resultante de sua operação em alta temperatura. Quando Planck começou seu trabalho nesse campo, todo mundo já sabia que os cálculos da radiação de corpo negro estavam errados, mas ninguém sabia por quê. Enquanto a maioria dos físicos interessados no problema coçava a cabeça, alguns poucos se concentravam em produzir várias fórmulas matemáticas casuísticas para descrever as observações experimentais. Para cada frequência, essas fórmulas calculavam a intensidade de radiação emitida por um corpo negro a qualquer dada temperatura, mas elas eram meramente descritivas, criadas para fornecer os resultados necessários, e não deduzidas a partir de uma compreensão teórica. Nenhuma delas se mostrava precisa para todas as frequências. Planck começou a trabalhar no desafio de fornecer uma descrição precisa da radiação emitida por corpos negros em 1897. A exemplo dos outros, ele não desconfiou que o problema indicava que havia algo errado na física de Newton. Achava que a descrição física usada para um material do corpo negro devia ter algum furo. Depois de muitos anos de trabalho, ele não tinha chegado a lugar nenhum. Finalmente, Planck resolveu trabalhar de trás para frente, e, assim como outros físicos aplicados, simplesmente encontrou uma fórmula que funcionava. Ele se concentrou em duas fórmulas casuísticas, uma que descrevia com precisão a luz de baixa frequência emitida como radiação de corpo negro e outra que fazia o mesmo com altas frequências. Depois de muitas tentativas e erros, ele conseguiu costurar as duas numa fórmula casuística própria, uma elegante expressão matemática que criou só para combinar os aspectos corretos das duas fórmulas anteriores. A gente costuma pensar que, depois de passar anos trabalhando num problema, vai merecer fazer uma importante descoberta no final. Contudo, Planck só conseguiu uma fórmula que parecia funcionar muito bem, por razões desconhecidas mas sem dispor de dados suficientes para verificar o poder de previsão de sua equação num experimento qualquer. Planck anunciou sua fórmula em 19 de outubro de 1900, num encontro na Sociedade Física de Berlim. Assim que a reunião terminou, um experimentalista chamado Heinrich Rubens foi para casa e começou a reunir números para verificar a fórmula em seu volumoso banco de dados. O que ele descobriu o deixou atônito. A fórmula de Planck era muito mais precisa do que ele imaginava. Rubens ficou tão entusiasmado que continuou trabalhando quase a noite toda, esmiuçando arduamente a matemática da equação de Planck com diferentes frequências e comparando as previsões com os registros de suas observações. Na manhã seguinte,
correu até a casa de Planck para dar a incrível notícia. A concordância era assustadoramente precisa, e para todas as frequências. A fórmula de Planck era precisa demais para ser uma adivinhação casual. Devia significar alguma coisa. O único problema é que nem Planck nem ninguém sabia o que significava. Parecia mágica, uma fórmula que tinha princípios profundos e misteriosos por trás dela, mas que fora deduzida por pura adivinhação. Quando escolheu trabalhar na teoria da radiação de corpo negro, o objetivo de Planck era explicá-la sem recorrer ao conceito de átomos. Em certo sentido, ele havia conseguido, mas tirar aquela fórmula do nada. Por isso sentia-se obrigado a responder a pergunta por que funciona. O sucesso deve ter sido animador, mas era frustrante não saber a razão. Sempre paciente, Planck se concentrou, talvez por puro desespero, nas pesquisas de um grande defensor do átomo, o físico austríaco Ludwig Boltzmann, 1844-1906. Havia décadas Boltzmann vinha lutando para obter exatamente o oposto do que Planck conseguira provar, que os átomos deviam ser levados a sério. No processo, havia feito progressos no desenvolvimento de técnicas do que hoje chamamos de física estatística, embora não tenha conseguido convencer muitas pessoas da importância de seu trabalho. A atitude de Planck, de se voltar para a pesquisa de Boltzmann, ainda que relutante, é um comportamento que vale a pena reconhecer. Lá estava um evangelista da física sem o átomo procurando salvação intelectual no trabalho de um homem que defendia precisamente a teoria que se opunha fazia tanto tempo. Esse tipo de abertura para ideias que contradizem as próprias convicções é a maneira como a ciência deve ser feita. É a razão de Einstein ter se tornado depois grande admirador de Planck, mas não é a maneira como a ciência costuma ser feita. Aliás, não é o modo como funciona a maioria dos empreendimentos humanos. Por exemplo, quando a internet, os smartphones e outras mídias estavam em ascensão, companhias estabelecidas como a Blockbuster, as gravadoras, grandes redes de livrarias e mídias de notícias tradicionais resistiram ao novo modo de vida e de fazer negócios, assim como os físicos daquela época tiveram problemas para aceitar o átomo e o quantum. Por isso, essas empresas foram suplantadas por pessoas e empresas mais jovens e com mais flexibilidade mental, como a Netflix, o YouTube e a Amazon. O que o próprio Planck diria depois sobre a ciência também parece se aplicar a qualquer ideia revolucionária. Uma nova verdade científica não triunfa porque convence seus oponentes e os faz ver a luz, mas porque seus oponentes acabam morrendo e surge uma nova geração que se familiariza com ela. A 14 ao ler o trabalho de Boltzmann, Planck notou que, na descrição estatística da termodinâmica, o austríaco achara necessário utilizar um truque matemático no qual a energia é tratada como se fosse emitida em porções discretas, algo como ovos em comparação à farinha, que parece ser interminavelmente divisível. Isto é, você só pode ter um número integral de ovos, como 1, 2 ou 200, mas pode medir 76, 5.437.124.375 gramas de farinha, ou qualquer outra quantidade desejada. Pelo menos é o que parece ao cozinheiro, pois na verdade a farinha não é interminavelmente divisível, mas composta por elementos discretos, pequenos grãos individuais, que podem ser vistos através de microscópio. O truque de Boltzmann era apenas um expediente de cálculo. No fim, ele sempre fazia o tamanho da porção se aproximar de zero, indicando que a energia poderia ser emitida em qualquer quantidade, não só em porções discretas. Mas, para sua grande surpresa, Planck descobriu que poderia deduzir sua fórmula se aplicasse os métodos de Boltzmann ao problema do corpo negro, mas só se pulasse o último passo e deixasse a energia como uma quantidade que, como ovos, só fosse repartida em múltiplos de uma porção fundamental, muito minúscula. O mestre Cuca Planck chamou essa porção básica de energia de quantum, da palavra em latim para quanto. Em resumo, essa foi a origem do conceito de quantum. A teoria quântica não surgiu de incansáveis esforços de um cientista em busca de um princípio fundamental, até suas conclusões lógicas, ou da motivação de descobrir uma nova filosofia ou física, mas de um homem que era como um cozinheiro olhando pela primeira vez ao microscópio e descobrindo, para sua surpresa, que afinal a farinha é igual aos ovos.
composta de discretas unidades individuais, e que só pode ser repartida em múltiplos dessas minúsculas porções. Planck descobriu que o tamanho da porção, ou quantum, é diferente para frequências de luz distintas, e que, para a luz visível, ele corresponde a diferentes cores. Em especial, descobriu que um quantum de energia de luz é igual à frequência multiplicada por um fator de proporcionalidade, que ele chamou de H e que hoje é conhecido como constante de Planck. Se ele tivesse dado o último passo estabelecendo que H é igual a zero, a energia seria considerada interminavelmente divisível. Ao não fazer isso, optando por fixar H, ao comparar sua fórmula com os dados experimentais, Planck afirmava que, ao menos no que diz respeito à radiação de corpo negro, a energia existe em pacotes minúsculos e fundamentais, não pode simplesmente assumir qualquer valor. O que significava essa teoria? Planck não fazia ideia. De certa forma, ele apenas tinha conseguido criar uma enigmática teoria para explicar seu enigmático palpite. Mesmo assim, anunciou a descoberta na reunião de novembro de 1900 da Sociedade Física de Berlim. Hoje chamamos esse anúncio de nascimento da teoria quântica. A nova teoria ganharia o Prêmio Nobel de 1918 e acabaria virando do avesso o campo da física. Mas ninguém, nem Planck, sabia disso na época. Para a maioria dos físicos, parecia que o longo estudo de Planck acerca da radiação de corpo negro só havia tornado sua teoria ainda mais misteriosa e obscura. O que havia de bom nisso? O próprio Planck, contudo, aprendera uma coisa importante com a experiência. Tinha finalmente entendido a radiação de corpo negro usando uma imagem em que o material negro parecia feito de minúsculos osciladores, como molas, que ele acabou admitindo serem átomos ou moléculas, convencendo-se de que os átomos existiam. Ainda assim, nem ele nem ninguém naquela época percebeu que os quanta que ele estava definindo seriam uma característica fundamental da natureza. Alguns dos contemporâneos de Planck acharam que em algum momento se encontraria um jeito de não depender do quantum para utilizar a fórmula do corpo negro. Outros consideraram que o quantum acabaria explicado, não como princípio fundamental da natureza, mas como resultado de alguma característica ainda desconhecida de materiais, em tudo coerente com a física tal como eles a conheciam. Por exemplo, uma propriedade mecânica corriqueira resultante da estrutura interna dos átomos, ou da forma como os átomos interagem. E alguns físicos simplesmente descartaram o trabalho de Planck como absurdo, apesar de ele ter sido verificado por dados experimentais. Ludwig Boltzmann, por volta de 1900, ao atacar Planck, por exemplo, Sir James Jeans, conhecido físico que havia trabalhado no problema, mas que, ao contrário de Planck, não conseguira deduzir a fórmula completa, escreveu: "Claro que estou ciente de que a lei de Planck está de acordo com os experimentos. Ponto. Enquanto minha lei, obtida, da de Planck, ao estabelecer H igual zero, não está de acordo com os experimentos. Isso não altera minha convicção de que o valor H igual zero é o único que deve ser adotado." 15 Certo. Essas irritantes observações experimentais são um estorvo, melhor ignorá-las. Ou, como escreveu Robert Frost em 1914, por que abandonar uma convicção só porque ela deixou de ser verdadeira? 16 A conclusão é de que, a não ser pelo incômodo provocado em James Jeans, o trabalho de Planck não criou muito alarde. Fosse por acreditarem que o trabalho era absurdo, fosse imaginando que haveria uma explicação mais simples, os membros da comunidade da física não se entusiasmaram, como se fossem os fãs de um festival de rock em que se tentasse aplicar as leis antidrogas. As drogas demorariam um bom tempo a chegar. Nos 5 anos seguintes, de fato, ninguém realizou nenhuma outra pesquisa para desenvolver aquela ideia. Nem Planck nem outra pessoa. Isso só aconteceria em 1905. Eu disse que, quando Planck propôs a ideia do quantum, ninguém percebeu que se tratava de um princípio fundamental da natureza. Mas logo depois entrou em campo um novo jogador, com atitude bem diferente. Desconhecido e recém-saído da faculdade quando Planck fez seu pronunciamento, ele viu o trabalho sobre o quantum como algo profundo, até inquietante. Era como se o chão tivesse se aberto sob nossos pés, sem uma base sólida à vista em lugar algum, escreveria ele depois.
17 Esse homem que assimilou o trabalho de Planck sobre o quantum e demonstrou sua validade não é conhecido, na cultura popular, por ter tomado essa atitude, mas por ter assumido uma postura contrária e, na tradição de Jeans, se opor à ideia, a despeito das muitas observações que pareciam revelar sua verdade. Estamos falando de Albert Einstein, 1879-1955. Einstein tinha 25 anos e ainda não havia concluído a dissertação de doutorado quando adotou e desenvolveu o conceito de quantum de Planck. No entanto, quando chegou aos 50 anos, ele passou a se opor ao que havia desenvolvido. As razões que fizeram Einstein mudar de posição sobre a teoria quântica foram basicamente filosóficas, ou metafísicas, não científicas. As ideias que ele propôs aos 25 anos diziam respeito meramente a uma nova maneira de entender a luz como energia formada por partículas quânticas. As noções sobre o quantum surgidas nos anos seguintes, e que Einstein rejeitou, diziam respeito a um jeito fundamentalmente novo de ver a realidade. À medida que a teoria quântica se desenvolveu, ficou claro que, para aceitá-la, era preciso adotar uma nova visão do que significa existir, do que significa existir em algum lugar específico e até do que significa um evento ser a causa de outro. O novo ponto de vista quântico representou uma ruptura ainda maior da nossa intuitiva visão de mundo newtoniana do que a visão mecânica de Newton em relação à perspectiva causal de Aristóteles. Einstein, por mais que desejasse rever a física, morreria sem aceitar a revisão radical da metafísica surgida de seu próprio trabalho. Quando entrei em contato com a teoria quântica, umas 2 décadas depois da morte de Einstein, claro que tive acesso à sua formulação moderna, com todas as ideias radicais a que ele se opuser apresentadas de forma corriqueira, apesar dos aspectos estranhos de uma teoria agora bem desenvolvida e verificada. A estranheza quântica de que às vezes as pessoas falam, como, por exemplo, a possibilidade de alguma coisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo, já era considerada um fato consumado. Às vezes resultava em algumas discussões interessantes à mesa de bar, mas nada que fizesse os universitários perderem o sono. Ainda assim, Einstein era um dos meus heróis, e por isso me incomodava o fato de ter tido tantos problemas para aceitar noções que eu conseguia assimilar sem conflito algum. Eu sabia que não era nenhum Einstein, então, o que eu não enxergava. Enquanto me engalfinhava com essa questão, meu pai me contou uma história. Na Polônia de antes da guerra, ele e alguns amigos encontraram um veado na estrada, atropelado por algum carro ou caminhão. Comida era coisa escassa na época, por isso eles levaram o veado para casa e o comeram. Meu pai me disse que ninguém via nada de errado em comer um bicho atropelado, mas os americanos, como eu, consideram isso uma coisa nojenta, porque fomos criados para acreditar nisso. Percebi então que não é preciso se voltar para questões profundas envolvendo o cosmo ou as fortes convicções morais para ver que as pessoas têm problema para aceitar certas ideias. Essas ideias estão em toda parte, e dependem principalmente do fato de as pessoas preferirem continuar acreditando no que sempre acreditaram. As implicações metafísicas da teoria quântica eram a versão do bicho atropelado aplicada a Einstein, por ter sido criado acreditando nas noções tradicionais de causalidade. É normal que ele tenha se recusado a aceitar um conceito tão radicalmente diferente em suas implicações. Se tivesse nascido 8 décadas depois, e sido meu colega de turma, Einstein teria convivido com a estranheza da teoria quântica, e provavelmente reagiria da mesma maneira que eu, e todos os outros estudantes. Na época, tudo aquilo já fazia parte do ambiente intelectual vigente. Mesmo reconhecendo os aspectos inusitados do mundo quântico, na falta de experimentos que o contradigam, ninguém pensa em voltar lá para trás. Apesar de ter lutado para manter certos aspectos centrais do ponto de vista newtoniano, Einstein nunca foi um pensador convencional, nem costumava dar créditos indevidos a figuras de autoridade. Aliás, essa tendência de pensar diferente e de contestar as autoridades era tão pronunciada que lhe causou problemas durante a adolescência, ainda como aluno de um gimnasium de Munique, o equivalente ao nosso ensino médio. Quando tinha 15 anos, pouco antes de ser expulso da escola por se mostrar desrespeitoso com os professores e ser visto como influência negativa para outros estudantes, um de seus professores disse-lhe que ele nunca seria ninguém.
Mais tarde, Einstein chamaria o Gymnasium de máquina de educar, o que não queria dizer que a instituição realizava um bom trabalho, mas que emitia poluição prejudicial ao pensamento. Boletim de Einstein na escola suíça, de 1896. Os graus variavam numa escala de 1 a 6, sendo 6 a nota máxima. Para a sorte da física, o desejo de entender o universo triunfou sobre a aversão de Einstein na educação formal. Depois de expulso do ensino médio, ele apelou para o Instituto de Tecnologia Federal da Suíça, em Zurique. Foi reprovado no exame de admissão, porém, depois de uma breve passagem pelo ensino médio suíço, acabou admitido pelo Instituto Federal em 1896. Não gostou dali mais que do Gymnasium, nem ia muito às aulas, mas se formou, estudando com afinco as anotações feitas por um colega e amigo, Marcel Grossmann, que Einstein definiria depois como estudante impecável. Enquanto eu era sonhador e desordeiro, ele estava em bons termos com os professores e entendia tudo. Eu era um pária descontente e pouco estimado. 18 Conhecer Grossmann foi um golpe de sorte na carreira universitária de Einstein. Mais tarde, Grossmann se formaria em matemática e ensinaria a Einstein a exótica geometria necessária para concluir a teoria da relatividade. O diploma universitário de Einstein não abriu caminho para o sucesso fácil. Na verdade, um de seus professores da faculdade maldosamente escreveu péssimas referências a seu respeito. Em parte por causa disso, Einstein não conseguiu arranjar um emprego tradicional quando se graduou pela Faculdade de Zurique, um cargo universitário em física e matemática, como desejava a traço, e então acabou se tornando professor particular de 2 garotos do Gymnasium. Pouco depois de aceitar esse trabalho, Einstein sugeriu a seu empregador que retirasse os 2 garotos da escola a fim de evitar uma influência destrutiva. Sua birra com o sistema educacional decorria da discordância quanto ao foco específico sobre a preparação dos estudantes para as provas, eliminando qualquer curiosidade ou criatividade genuínas. Por ironia, cerca de um século depois, o programa no Shield Left Band, criado pelo presidente George W. Bush, com um currículo restrito à resolução de questões baseada na capacidade de decorar fatos, tornou-se a pedra angular da política educacional americana. Todo mundo sabia que Bush não era nenhum Einstein, mas parece que, em termos de habilidade política para convencer as pessoas a aceitar seus pontos de vista, Einstein também não era nenhum Bush. O empregador para quem ele criticou as influências fatais do Gymnasium o demitiu. O pai de Einstein escreveu o seguinte sobre a difícil situação: meu filho está profundamente infeliz com seu estado atual de desemprego. A cada dia aumenta seu sentimento de que sua carreira está a esmo. E cresce a sensação de ser um peso para nós, pessoas de poucas posses. 19 Essa carta foi enviada ao físico Friedrich Wilhelm Ostwald, de Leipzig, para quem Albert havia mandado uma reimpressão de seu primeiro texto científico, com um pedido de emprego. Nem Albert nem o pai receberam resposta. 10 anos depois, Ostwald seria o primeiro a propor Albert para o Prêmio Nobel. Mas em 1901 ninguém se impressionava com o intelecto de Einstein a ponto de lhe dar um emprego que se adequasse à sua capacidade. A vida profissional de Einstein só se estabilizou em 1902, quando o pai de Marcel Grossmann o apresentou ao diretor da agência suíça de patentes em Berna, que o convidou para fazer um exame escrito. Einstein foi bem no exame, e o diretor lhe ofereceu um cargo. O trabalho consistia em ler requisições de patentes altamente técnicas e traduzi-las para linguagem simples, a fim de que superiores hierárquicos menos inteligentes as entendessem. Einstein começou a trabalhar ali, naquele verão, em caráter experimental. Aparentemente Einstein se deu bem no trabalho, apesar de lhe recusarem, em 1904, a promoção de secretário de patentes de 3ª classe para secretário de patentes de 2ª classe. Enquanto isso, seus trabalhos em física não mereciam atenção, ainda que ele os considerasse gratificantes. Os 2 primeiros trabalhos, escritos em 1901 e 1902, tratavam da hipótese relacionada à força universal entre moléculas. Segundo sua própria apreciação posterior, eles não valiam nada. 20 estes foram seguidos por 3 outros textos de qualidade discutível, que também tiveram pouco impacto no mundo da física. No ano seguinte nasceu seu primeiro filho,
mas ele não publicou nenhum texto científico. Os problemas financeiros crônicos de Einstein e a carreira de físico estagnada deviam ser um desalento, mas ele gostava de seu trabalho, considerando-o intelectualmente estimulante e comentando que lhe propiciava, depois do expediente, 8 horas de ócio durante as quais podia exercer sua paixão e pensar em física. Ele também fazia pesquisas depois do expediente e furtava horas do escritório de patentes, escondendo depressa os cálculos na gaveta quando alguém se aproximava. Todo esse trabalho resultou num desfecho espetacular. Em 1905, Einstein produziu 3 trabalhos revolucionários que o promoveram de secretário de patentes de terceira classe para físico de primeira classe. Cada um desses trabalhos mereceria um prêmio Nobel, embora só um tenha vencido. Pode-se entender por que o Comitê do Nobel hesitou em conferir prêmios múltiplos para o mesmo indivíduo, mas infelizmente, nos anos seguintes, a instituição se tornaria famosa por equívocos muito menos compreensíveis. Só para citar alguns físicos, o comitê errou ao não premiar cientistas como Arnold Sommerfeld, Lise Meitner, Freeman Dyson, George Gamow, Robert Dicke e Jim Peebles. Não conceder o prêmio a Lise Meitner foi especialmente clamoroso, pois há milhares de anos as mulheres eram universalmente barradas nas universidades e não tinham oportunidades de emprego que lhe permitissem contribuir para a compreensão do mundo. Isso começou a mudar mais ou menos 100 anos atrás, numa transformação social que ainda está em progresso. Pioneira tanto como cientista quanto como mulher, Lise Meitner foi a segunda mulher a se doutorar em física pela Universidade de Viena. Depois de se graduar, convenceu Max Planck a deixar que estudasse com ele, apesar de ele nunca ter admitido uma mulher em suas aulas. Lise acabou colaborando com um jovem químico berlinense chamado Otto Hahn, e os dois foram responsáveis por diversas inovações, sendo a mais importante a descoberta da fissão nuclear. Infelizmente, foi Hahn quem recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1944 por esse trabalho, e não Lise Meitner. Ser um dos atrativos mais inebriantes da física teórica é o potencial que suas ideias têm de causar grande impacto sobre a maneira como pensamos e até como vivemos. Sim, leva anos para entender e assimilar o assunto, para entender as técnicas e as questões. Sim, muitos problemas que você aborda se mostram insolúveis. Sim, a maioria das ideias que se revela absurda, e na maior parte dos casos você demora meses para produzir uma minúscula contribuição para um corpus de trabalho muito mais amplo. Quem quiser ser físico teórico precisa ser teimoso e persistente, vibrar com a pequena descoberta e com aspectos mínimos da matemática que parecem funcionar como mágica e revelar um segredo da natureza desconhecido antes de ser publicado. Mas existe sempre outra possibilidade, a de elaborar ou trombar com uma ideia tão poderosa que se revele muito mais que um segredinho da natureza, algo capaz de mudar a maneira como seus colegas, e até a humanidade, vê o universo. Foi esse tipo de ideia que Einstein produziu 3 vezes, durante um só ano, no escritório de patentes. Dessas 3 teorias revolucionárias, a que deu fama a Einstein foi a relatividade. Seu trabalho nessa área transformou o nosso conceito de espaço e tempo, mostrando que as duas coisas estão intimamente relacionadas e que as mensurações dessas duas quantidades não são absolutas, pois dependem do estado do observador. A questão que Einstein se propôs resolver com a relatividade foi um paradoxo surgido da teoria do eletromagnetismo de Maxwell. Qualquer observador que meça a velocidade da luz encontrará o mesmo resultado, independentemente de sua velocidade relativa em relação à fonte de luz. Segundo o espírito de Galileu, podemos empregar um simples experimento mental para compreender por que essa afirmação contradiz nossa experiência cotidiana. Imagine um vendedor de sanduíches de pé na plataforma de uma estação enquanto o trem passa. Uma bola, ou qualquer objeto material, jogada para diante por um passageiro dentro do trem em movimento parece, ao vendedor, estar se movendo mais depressa que uma bola que o próprio vendedor lance com o mesmo impulso. Isso porque, do ponto de vista do vendedor, a bola no trem se move na velocidade com que o passageiro no trem a lança mais a velocidade do trem. No entanto, um facho de luz disparado de um trem em movimento, segundo dizia a teoria de Maxwell, não se desloca mais depressa. Tanto para o vendedor quanto para o passageiro, o facho de luz parece se propagar na mesma velocidade.
Para os físicos, que querem reduzir tudo a uma questão de princípio, isso exige uma explicação. Qual o princípio que diferencia a luz da matéria? Durante anos, esta foi a questão abordada pelos cientistas, e a concepção mais popular afirmava que isso tinha a ver com um meio ainda não detectado pelo qual as ondas se propagavam. Mas Einstein tinha outras ideias. Ele percebeu que a explicação não estava obscurecida por alguma propriedade desconhecida da luz, mas na nossa compreensão de velocidade. Como velocidade é a distância dividida por tempo, pensou Einstein, ao dizer que a velocidade da luz é constante. A teoria de Maxwell nos diz que não pode haver um acordo universal na mensuração da distância e do tempo. Não existem relógios universais nem trenas universais, demonstrou Einstein, pois todas as medições dependem do movimento do observador, da mesma maneira requerida para que todos os observadores meçam a mesma velocidade da luz. O que cada um de nós observa e mede, portanto, não é mais que a nossa própria visão, e não uma realidade com a qual todos possam concordar. Essa é a essência da teoria da relatividade especial de Einstein. A relatividade não exige a substituição da teoria newtoniana, mas a modifica. As leis de movimento de Newton deviam ser alteradas, reconstruídas, para se manter confortáveis na nova estrutura de espaço e tempo de Einstein, na qual o resultado das mensurações depende do movimento do observador. Para objetos e observadores se movendo a velocidades relativamente baixas em relação uns aos outros, a teoria de Einstein é essencialmente equivalente à de Newton. Só quando as velocidades em questão se aproximam da velocidade da luz é que os efeitos da relatividade se tornam notáveis. Como só se revelam em circunstâncias extremas, os efeitos da relatividade são bem menos importantes na nossa vida cotidiana que a teoria quântica. Essa explica a própria estabilidade dos átomos que nos constituem. Mas ninguém na época sabia das implicações de longo alcance do quantum. Mesmo assim, a relatividade atingiu a comunidade física como um terremoto. A visão de mundo de Newton vinha orientando a ciência havia mais de 200 anos, e agora ela estava à primeira fenda em sua estrutura. A teoria newtoniana baseava-se na existência de uma única realidade objetiva. Espaço e tempo formavam uma estrutura fixa, um palco sobre o qual transcorriam os eventos do mundo. Todos os observadores estariam assistindo à mesma peça, não importa onde estivessem ou como se movessem, como Deus nos observando do lado de fora. A relatividade vinha contradizer essa visão, ao afirmar que não existe uma peça só, que, como na nossa vida cotidiana, a realidade vivenciada por cada um é pessoal e depende do nosso movimento e posição. Einstein começou a demolir o mundo de Newton, assim como Galileu dera início ao processo de desmantelamento de Aristóteles. O trabalho de Einstein teve importantes implicações para a cultura dos físicos. Estimulou novas gerações de pensadores e tornou mais fácil que começassem a confrontar velhas ideias. Foi um livro sobre relatividade escrito por Einstein para garotos do ensino médio, por exemplo, que inspirou Werner Heisenberg, que conheceremos logo mais, a estudar física, e foi a abordagem da relatividade de Einstein que deu a Niels Bohr, que também conheceremos adiante, coragem para imaginar que o átomo seguiria leis radicalmente diferentes daquelas de nossa existência cotidiana. Ironicamente, entre todos os grandes físicos que assimilaram e entenderam a teoria da relatividade de Einstein, foi o próprio Einstein quem menos se deixou impressionar. Em sua visão, ele não advogava a superação de um dos principais aspectos da visão de mundo newtoniana, mas apenas apresentando algumas correções, que tinham pouco efeito sobre a maioria das observações experimentais da época, mas eram importantes porque consertavam um defeito na estrutura lógica da teoria. Ademais, era fácil fazer as alterações matemáticas necessárias para tornar a teoria de Newton compatível com a relatividade. E assim, embora posteriormente considerasse a teoria quântica uma desmontagem da física newtoniana, nas palavras do físico e biógrafo Abraham Pais, Einstein não considerava a teoria da relatividade nada revolucionária. 21 Para ele, a relatividade era o tema menos importante dos escritos de 1905. Muito mais profundos, a seu ver, eram os outros dois artigos, sobre o átomo e o quantum. O texto de Einstein sobre o átomo analisava um efeito chamado movimento browniano,
descoberto em 1827 por Robert Brown, um velho amigo de Darwin. O movimento se refere às sinuosidades misteriosas e aleatórias de minúsculas partículas, como os grãos de pólen, quando suspensas na água. Einstein explicou como resultado de moléculas microscópicas bombardeando as partículas flutuantes de todos os lados e com uma frequência muito alta. Embora as colisões individuais sejam fracas demais para mover a partícula, Einstein demonstrou estatisticamente que a magnitude e a frequência dos movimentos da partícula observada podiam ser explicadas pelas raras ocasiões em que, por puro acaso, um grande número de partículas atingia a partícula mais de um lado que de outro, fazendo com que ela se movesse. O ensaio produziu sensação imediata, tão estrondoso que até o arqui-inimigo do átomo, Friedrich Wilhelm Ostwald, depois de ler o trabalho, comentou ter ficado convencido de que os átomos eram reais. De forma inexplicável, o grande defensor do átomo, Boltzmann, jamais soube do trabalho de Einstein, nem da mudança de atitude que ele provocou, em parte por desespero, causado pela recepção de suas ideias. Boltzmann se suicidou no ano seguinte. Isso foi muito triste porque, com o ensaio de Einstein sobre o movimento browniano e outro texto que escreveu em 1906, os físicos afinal se convenceram da realidade de objetos que não podiam ver nem tocar, ideia que Boltzmann vinha tentando apregoar, sem muito sucesso, desde os anos 1870. Em 3 décadas, utilizando novas equações que descreviam o átomo, os cientistas começavam a explicar os princípios subjacentes da química, finalmente encontrando provas e explicações para as ideias de Dalton e Mendeleev. Passaram também a trabalhar no sonho de Newton, de entender as propriedades dos materiais, baseados nas forças que agiam em suas partículas constituintes, isto é, nos átomos. Nos anos 1950, os cientistas iriam mais fundo, pondo seus conhecimentos sobre o átomo a serviço de uma compreensão mais profunda da biologia. Na segunda metade do século XX, a teoria do átomo desembocaria na revolução tecnológica, do computador e da informação. O que começou como análise de um movimento do pólen se desdobraria em ferramenta que iria moldar o mundo moderno. No entanto, as leis das quais todos esses empreendimentos práticos dependiam, as equações que descrevem as propriedades do átomo, não viriam da física clássica de Newton nem de sua remendada forma relativística. A descrição do átomo exigiria novas leis da natureza, as leis quânticas e o conceito de quantum foi tema do outro ensaio revolucionário de Einstein em 1905. Em seu artigo, que ostentava o título sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz, Einstein pegou as ideias de Planck e as transformou em princípios físicos essenciais. Einstein sabia que, assim como a teoria da relatividade, a teoria quântica era uma contestação a Newton. Mas, àquela altura, a teoria quântica não mostrava os sinais da abrangência dessa contestação nem das inquietantes implicações filosóficas que causaria quando estivesse mais desenvolvida. Por isso Einstein não sabia o que havia forjado. Como o ponto de vista apresentado por Einstein em seu ensaio implicava o tratamento da luz como partícula quântica, e não como onda, como estava bem descrito na teoria de Maxwell. Seu artigo não foi aceito tão de imediato quanto os outros trabalhos revolucionários de 1905. Aliás, demoraria mais de uma década para a comunidade física aceitar suas ideias. Em relação aos sentimentos de Einstein referentes à matéria, é revelador lembrar uma carta que ele escreveu a um amigo em 1905, antes da publicação dos 3 ensaios. 22 a respeito de seu texto sobre a relatividade, Einstein observava que parte dele vai interessá-lo. Enquanto isso, definia seu artigo sobre o quantum como muito revolucionário. Realmente, foi o trabalho que acabou tendo maior impacto, e foi ele, especificamente, que lhe garantiu o prêmio Nobel em 1921. Não foi por acaso que Einstein pegou o quantum onde Planck o havia deixado. Assim como Planck, ele tinha começado a carreira trabalhando com temas relacionados ao papel dos átomos naquele território longínquo, a termodinâmica. Ao contrário de Planck, porém, Einstein era um forasteiro, sem contato com a maior parte da física contemporânea. Em relação aos átomos, Einstein e Planck buscavam objetivos opostos.
pois enquanto a pesquisa de doutorado de Planck tinha como propósito libertar a física da ideia de átomo, Einstein dizia que sua meta nos primeiros textos, escritos entre 1901 e 1904, era encontrar fatos que garantam quanto possível a existência de átomos de tamanhos definidos. 23 Objetivo que atingiu afinal com sua revolucionária análise de 1905, de como o movimento aleatório dos átomos produziu o movimento browniano. Apesar de ter ajudado os físicos a se reconciliar com os átomos, Einstein introduziu, com seu trabalho sobre a noção de quantum de Planck, algo que os colegas consideraram ainda mais difícil de engolir, uma nova teoria atômica da luz. Ele foi levado a isso depois de estudar a pesquisa de Planck sobre a radiação de corpo negro. Não satisfeito com a análise de Planck, desenvolveu seu próprio instrumental matemático para avaliar o fenômeno. Embora tenha chegado à mesma conclusão, que a radiação de corpo negro só poderia ser explicada pelo conceito de quantum traço, sua explicação apresentava uma diferença crucial, ainda que aparentemente técnica. Planck assumira que a característica discreta da energia que analisou se devia à maneira como os átomos ou moléculas no corpo negro oscilavam ao emitir radiação. Einstein viu a natureza discreta como uma propriedade inerente da própria radiação. Einstein percebeu a radiação de corpo negro como a prova de um novo e radical princípio da natureza. Toda energia eletromagnética irradia-se em pacotes discretos, e a radiação é formada de partículas semelhantes a átomos de luz. Foi com essa sacada que ele se tornou o primeiro a perceber que o princípio quântico é revolucionário, um aspecto fundamental do nosso mundo, e não somente um truque matemático casuístico utilizado para explicar a radiação de corpo negro. Ele chamou as partículas de radiação de conta de luz. Em 1926, as contas de luz ganhariam seu nome atual, fótons. Tivesse ficado por aí, e a teoria dos fótons de Einstein seria apenas um modelo alternativo, como o de Planck, elaborado para explicar a radiação de corpo negro. Contudo, se fosse realmente fundamental, a ideia de fóton deveria elucidar a natureza de outros fenômenos. Einstein encontrou seu exemplo num fenômeno chamado efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o processo pelo qual a luz, ao colidir com um metal, faz com que ele emita elétrons. Estes últimos podem ser captados como uma corrente elétrica a ser empregada em diversos dispositivos. A técnica se tornaria importante no desenvolvimento da televisão e ainda é usada em geringonças como detectores de fumaça e nos sensores das portas de elevador. Nesta última aplicação, um feixe de luz passa pelo vão da porta, colidindo com um receptor fotoelétrico do outro lado e gerando uma corrente. Ao entrar no elevador, você interrompe o feixe e, por conseguinte, a corrente, e os fabricantes de elevadores criaram um mecanismo para que a interrupção na corrente impeça que as portas se fechem. O físico alemão Heinrich Hertz descobriu, em 1887, que o brilho da luz no metal pode criar correntes elétricas, e foi o primeiro a produzir e detectar ondas eletromagnéticas emitidas pela aceleração de cargas elétricas, a unidade de frequência, o Hertz, deve seu nome a ele. Mas Hertz não conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, pois o elétron ainda não havia sido descoberto. Essa descoberta só seria feita no laboratório do físico britânico J.J. Thomson em 1897, 3 anos depois da morte de Hertz, aos 36 anos, de uma doença rara que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos. A existência do elétron oferecia uma explicação simples do efeito fotoelétrico. Quando colidem com um metal, as ondas de energia luminosa excitam os elétrons no metal, projetando-os no espaço sob a forma de faíscas, raios e correntes. Inspirado pelo trabalho de Thomson, os físicos começaram a estudar esse efeito em detalhes. No entanto, os longos e dificultosos experimentos acabaram revelando aspectos do efeito fotoelétrico que não se encaixavam na imagem teórica. Quando se aumenta a intensidade do feixe de luz, por exemplo, o resultado são mais elétrons emitidos pelo metal, mas sem afetar a energia desses elétrons. Isso contradiz a previsão da física clássica, pois uma luz mais intensa transporta mais energia, e assim, ao ser absorvida, deveria produzir elétrons mais velozes e mais carregados de energia.
Einstein ponderou sobre essas questões durante muitos anos, e em 1905 afinal percebeu a conexão quântica. Os resultados poderiam ser explicados se a luz fosse composta por fótons. A imagem de Einstein do efeito fotoelétrico era a seguinte: cada fóton de luz que colide com o metal transfere sua energia para um elétron específico. A energia transportada por cada fóton é proporcional à frequência da luz, ou sua cor, e se o fóton transmitir energia suficiente, isso fará com que o elétron se libere. Luz de frequência mais alta consiste em fótons de energia mais alta. Por outro lado, se apenas a intensidade da luz for aumentada, e não a frequência, a luz consistirá em mais fótons, mas não fótons energéticos. Por conseguinte, uma luz mais intensa resulta em mais elétrons emitidos, porém a energia dos elétrons não será alterada, exatamente como se observava. A proposta de que a luz era formada por fótons, partículas, contradizia a já estabelecida teoria do eletromagnetismo de Maxwell, segundo a qual a luz viaja em ondas. Einstein sugeriu, corretamente, que a característica ondulatória clássica maxwelliana vigora quando fazemos observações ópticas envolvendo efeitos puros de um grande número de fótons, o que acontece em circunstâncias normais. Uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, emite aproximadamente 1 bilhão de fótons a cada bilionésimo de segundo. Em comparação, a natureza quântica da luz só aparece em emissões de luz de muito baixa intensidade, ou no caso de certos fenômenos, como o efeito fotoelétrico, cujo mecanismo depende da natureza discreta dos fótons. Mas as especulações de Einstein não foram suficientes para convencer outros físicos a aceitar suas ideias radicais, e por isso foram recebidas com um ceticismo quase universal. Um dos meus comentários favoritos do trabalho de Einstein foi a recomendação escrita em 1913, por Planck e vários outros destacados físicos, para a prestigiosa Academia de Ciências da Prússia. Em resumo, pode-se dizer que quase não existe um problema entre os tantos existentes na física moderna para o qual Einstein não tenha dado contribuição notável. O fato de às vezes ter errado o alvo em suas especulações, como, por exemplo, na hipótese dos conta-de-luz, não pode pesar muito contra ele, pois nem nas ciências mais exatas é possível introduzir novas ideias sem por vezes correr algum risco. 24 Ironicamente, um dos oponentes iniciais da teoria dos fótons, Robert Millikan, foi quem afinal realizou medições precisas confirmando a lei de Einstein que descrevia a energia dos fotoelétrons ejetados, trabalho que lhe valeu o Prêmio Nobel de 1923, junto com sua medição da carga do elétron. Quando Einstein recebeu o Prêmio Nobel em 1921, a inscrição dizia apenas: para Albert Einstein por seus serviços à física teórica e em especial por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. 25 Albert Einstein em 1921. O Comitê do Nobel preferiu reconhecer a fórmula de Einstein e ignorar a revolução intelectual pela qual ele a tinha deduzido. Em nenhum prêmio houve menção aos conta-de-luz nem à contribuição de Einstein para a teoria quântica. Abraham Pais chamou isso de eufemismo histórico, mas também um reflexo acurado do consenso da comunidade dos físicos. 26 As dúvidas sobre o fóton e sobre a teoria quântica em geral seriam afinal assentadas na década seguinte, com a criação de uma teoria formal da mecânica quântica que abalaria as leis do movimento de Newton como um dos princípios fundamentais que regem a maneira como os objetos se movem e reagem às forças. Quando a teoria foi afinal estabelecida, Einstein reconheceu seu sucesso, mas agora seria sua vez de se opor ao quantum. Embora se recusasse a aceitar a teoria quântica como palavra final, Einstein nunca deixou de acreditar que ela seria substituída por outra teoria ainda mais fundamental, que restauraria o conceito tradicional de causa e efeito. Em 1905, ele publicou seus 3 artigos mais importantes alterando o curso da física. Pelo resto da vida, tentou em vão repetir a façanha, porém, para reverter o que tinha começado. Em 1951, numa de suas últimas cartas ao amigo Michel Besso, Einstein admitiu o próprio fracasso. Todos esses 50 anos de ponderações não me deixaram mais próximo da resposta à questão do que são os conta-de-luz.